Transição de governo iniciada oficialmente. Primeiros nomes para os ministérios já começam a ser especulados. E você vai ver também. 90 mil vagas temporárias devem ser criadas nos shoppings com a Copa e datas como a Black Friday e as festas de fim de ano. A Anatel cria código 0304 para identificar ligações de cobrança. Forças Armadas da Coreia do Sul mobilizam caças de combate após detectar a presença de aviões de guerra norte-coreanos perto da fronteira. E agora, sob controle de Elon Musk, Twitter deve iniciar um plano de redução global de funcionários. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora exatamente 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Até que enfim sextou, não é? Chegamos ao final da semana. Deus, ainda bem. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Damos início a essa edição falando de política. O ministro da Casa Civil nomeou Geraldo Alckmin para o cargo especial de transição governamental e oficializou o início da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, chegou ao Palácio acompanhado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do coordenador do plano do governo de Lula, Aloísio Mercadante. Alckmin, que foi nomeado para o cargo especial de transição governamental, disse que a conversa foi, entre aspas, bastante proveitosa e reforçou que a transição já começou. A legislação dá ao presidente eleito o direito de formar uma equipe de transição, com 50 cargos à disposição, para ter acesso aos dados da administração pública e preparar as primeiras medidas do novo governo. O vice-presidente eleito não quis antecipar os nomes que vão compor a equipe de transição, mas adiantou que eles vão vir de partidos que compuseram a coligação de Lula nas eleições. Devem compor a lista 12 nomes políticos e 38 técnicos para a equipe de transição. A ideia é que cada um dos políticos coordene um grupo temático e os técnicos fiquem vinculados a essas áreas. Alckmin afirmou que os nomes do MDB e do PDT, que aderiram à campanha de Lula no segundo turno, também devem fazer indicações para a equipe de transição. Ele disse que, a partir de segunda-feira, depois da reunião com o presidente Lula, começarão a ser divulgados os nomes da transição. Como a gente viu, vários nomes já estão sendo cotados como possíveis ministros do futuro governo de Lula. Confira agora uma lista com os favoritos para assumir os principais ministérios. Durante a campanha, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva evitou falar nomes de futuros integrantes do governo, mas informou que novas pastas seriam criadas ou recriadas a partir de 2023. E a tendência é que sejam escolhidos novos ministros para algumas pastas, como da mulher, segurança pública, da igualdade racial, dos povos originários, da cultura, da pesca, do planejamento, da fazenda, da indústria e do desenvolvimento agrário, além das que já existem na esplanada dos ministérios. Especialistas, no entanto, dizem que quanto mais pastas para o governo administrar, mais difícil deve ficar o contato direto do presidente eleito com os seus ministros, o que pode comprometer a eficiência administrativa da gestão. Alguns aliados do novo presidente devem ser nomes certos no governo. Um deles é Fernando Haddad, que perdeu a eleição em São Paulo. Ele pode assumir a área econômica. Entre outros nomes cotados para essa área estão o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o economista Gabriel Galípolo e o ex-ministro da Casa Civil, Jacques Wagner. Já o Ministério da Justiça e Segurança Pública deve ser dividido. Para a vaga de ministro da Justiça, 2 nomes são cotados: o do ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino e do advogado e filósofo Silvio Almeida. Simone Tebet, que se aliou a Lula depois de perder a eleição do primeiro turno, é apontada como opção para os ministérios da Agricultura e da Educação. Na Agricultura, ela disputa preferência com a senadora Cátia Abreu ou com o senador Carlos Fávaro.
Na educação também são estudados os nomes do ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana e do ex-deputado federal Gabriel Chalita. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que também é coordenador da equipe de transição, é um nome cotado para duas pastas, a da Saúde e da Defesa. Outro nome sondado pela campanha petista para assumir o Ministério da Saúde é do infectologista Davi Wipp. Bom, agora falamos de economia. Com a aproximação do fim do ano, os trabalhadores brasileiros começam a receber aí a primeira parcela do 13º salário. O pagamento do valor promete impulsionar a economia, garantindo aumento nas vendas para o comércio. A primeira parcela do 13º salário, referente ao ano de 2022, deve ser paga pelos empregadores sem descontos de impostos e benefícios. Já na segunda parcela, que deve ser depositada até 20 de dezembro, serão descontados os impostos de renda e a contribuição ao INSS. Todo trabalhador em regime CLT que atuou por 15 dias ou mais durante o ano e que não tenha sido demitido por justa causa tem direito à gratificação. Estão contemplados pelo benefício todos os trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada, urbano ou rural, avulso e doméstico, além dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, em 2021, a gratificação injetou 232 bilhões de reais na economia. Além de estimular as vendas no comércio, o benefício também ajuda o brasileiro a organizar a vida financeira. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, feita no ano passado, indicou que 34% dos brasileiros com direito ao 13º pouparam uma parte do valor. De acordo com o levantamento, 33% compraram presentes de Natal, 24% gastaram com festas e viagens de fim de ano, 16% usaram dinheiro para pagar tributos e outros 16% pagaram dívidas em atraso. Tem direito ao 13º aposentados, pensionistas e quem trabalhou com carteira assinada. Trabalhadores em licença maternidade e afastados por doença ou por acidente também recebem o benefício. O valor deve ser calculado proporcionalmente ao período trabalhado. Os shoppings estão prevendo a geração de cerca de 90 mil vagas temporárias nesse período com Copa, Black Friday e com as festas de fim de ano. Entre os postos mais requisitados estão vendedores, ajudantes e balconistas. O salário médio inicial gira em torno de R$ 1.600. Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, pelo menos 90 mil vagas temporárias devem ser abertas neste final de ano. O número é maior que o do ano passado, quando foram criados 80 mil postos provisórios. Esse aquecimento nas vendas de final de ano é esperado porque os últimos 2 meses reúnem datas importantes para o varejo, como a Black Friday, prevista para a última semana de novembro, e o Natal. Só que neste ano, a Copa do Mundo traz um cenário ainda mais otimista, prevendo um estímulo a mais entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. De acordo com um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com os Serviços de Proteção ao Crédito e com o Sebrae, vendedores, ajudantes e balconistas são as vagas mais requisitadas. Além disso, mais da metade das empresas preferem contratar jovens, de 18 a 34 anos. Já o salário médio inicial está em torno de R$ 1.600, com jornada de trabalho entre 6 e 8 horas diárias. O setor de vestuário, calçados e supermercados serão os que mais vão contratar. Já a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê que sejam contratados 109,4 mil trabalhadores temporários no país neste final de ano, para atender às vendas no varejo. Essa é a maior oferta de trabalho temporário em 9 anos. Em 2013, foram abertos 115,5 mil postos, conforme informa a CNC. E o preço médio da casa própria subiu em outubro. Segundo o indicador Fipzap, o valor do metro quadrado construído passa de R$ 8.000.
A realização do sonho da casa própria fica mais difícil para o bolso dos brasileiros. Somente em outubro, o valor médio de venda dos imóveis construídos subiu 0,59%. Essa foi a 32ª alta mensal seguida. Os dados foram apresentados pelo índice Fipesap. O comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais nas 50 principais cidades brasileiras elevou para R$ 8.262 o valor médio do metro quadrado construído no país. Diante da sequência de variações, um apartamento padrão com 65 metros quadrados e até 2 dormitórios custa, em média, pouco mais de R$ 537 mil. No acumulado dos 10 primeiros meses de 2022, o Fipesap apresenta alta de 5,35%. Já nos últimos 12 meses, a valorização figura na casa dos 6,41%. Em ambas situações, as variações são superiores às apresentadas pela inflação oficial de preços dos mesmos períodos. Na passagem de setembro para outubro, apenas as cidades de Brasília, Salvador, Contagem, Canoas e Niterói apresentaram queda no valor médio dos imóveis anunciados para venda. O movimento mantém Balneário Camboriú como o local mais caro para comprar um imóvel, com o preço do metro quadrado na casa dos R$ 11 mil. A cidade dos grandes edifícios é seguida por São Paulo. Também aparecem com cotação do metro quadrado acima da média nacional as cidades de Vitória, no Espírito Santo, Itapema, em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Florianópolis, também em Santa Catarina, Itajaí, Santa Catarina, Brasília, no Distrito Federal e Curitiba, no Paraná. Mudando de assunto, a Agência Nacional de Telecomunicações criou o código 0304 para identificar ligações de cobrança. A medida segue os moldes do 0303, utilizado para o caso de telemarketing. A exemplo do que já faz para diminuir a quantidade de ligações indevidas de telemarketing, a Anatel adotará também um código não geográfico para a identificação de ligações de cobrança. Em nota, a agência lembra que, conforme previsto pela Lei Geral de Telecomunicações, cabe à União, por intermédio do órgão regulador, disciplinar e fiscalizar o funcionamento das redes de telecomunicações. Segundo a agência reguladora, a medida busca a adoção de condutas responsáveis por parte destas empresas, sem sobrecarregar as redes, e lamenta o uso indiscriminado da rede de telecomunicações, causando transtorno aos usuários. E antes do intervalo, vamos falar do tempo. O fim de semana chegou e todo mundo quer saber como ficam as temperaturas. E esse friozinho fora de época deve continuar ainda nesta sexta-feira em diversos estados. Mas a previsão é de que durante o final de semana o sol volte a ter mais força e as temperaturas aumentam, como já tem acontecido em várias regiões. Vamos juntos lá fora com a câmera 10, como você vê aí na sua tela, céu com bastante nuvens, o sol tentando ganhar um pouquinho de força, mas o vento continua gelado. De volta comigo? Vamos então conferir a previsão do tempo para hoje e também para o fim de semana em algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando da cidade de Dourados. Por lá, as temperaturas voltaram a subir. Hoje, a máxima prevista para a cidade é de 27 graus. No final de semana, o tempo vai continuar firme e ensolarado, com máxima de 29 graus no sábado e de 30 graus no domingo, calorão. Em Curitiba, o tempo também segue firme, mas com ventinho ainda bem gelado. A máxima prevista para essa sexta-feira é de apenas 19 graus. No sábado, a temperatura se mantém, com máxima também de 19 graus. E no domingo, o sol deve aparecer em alguns momentos do dia, mas a máxima não deve passar aí dos 18 graus. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. A máxima prevista para hoje na capital paulista não deve passar dos 20 graus. No final de semana, as temperaturas devem aumentar um pouquinho, com máxima de 21 graus no sábado e de 22 graus no domingo. E veja a seguir, Forças Armadas da Coreia do Sul mobilizam caças de combate após detectarem a presença de aviões de guerra norte-coreanos perto da fronteira. E ainda,
Twitter deve iniciar um plano de redução global nesta sexta-feira de funcionários. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h20 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. As Forças Armadas da Coreia do Sul mobilizaram nesta sexta-feira caças de combate após detectarem a presença de aviões de guerra norte-coreanos perto de sua fronteira. De acordo com as Forças Armadas da Coreia do Sul, foram enviados mais de 80 aviões de combate para a região de fronteira. Pelo menos 180 aviões de guerra norte-coreanos foram identificados na linha que separa os dois países. As mobilizações acontecem em meio a exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, que devem ser encerrados no próximo sábado. Os exercícios, que foram prolongados, irritou Pyongyang, que desconfia que a união entre Washington e Seul coloca em risco seu território e, por isso, segue trocando provocações com o Sul. Nesta semana, a Coreia do Norte realizou o lançamento de um número recorde de mísseis, incluindo o míssil continental que ameaçava atingir o território japonês. De acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, os disparos foram uma clara violação do acordo de fronteira entre os dois países, que seguem em uma escalada de tensões. E o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira que os civis que ainda permanecem na região anexada de Kherson, na Ucrânia, precisam ser retirados. As tropas russas que ocupam a região sofrem com uma contraofensiva ucraniana na cidade. Agora, é claro, os moradores de Kherson deveriam ser removidos das zonas de combates perigosos, porque a população civil não deve sofrer com bombardeios de nenhuma ofensiva, contraofensiva ou medidas relacionadas a operações militares. Pessoas como vocês, voluntários, estão fazendo de tudo o que podem para levar as pessoas para as zonas seguras. Eu agradeço muito. Moscou reivindica a anexação do território ucraniano desde o final de setembro. As autoridades russas de ocupação anunciaram na terça-feira que começaram o deslocamento de até 70 mil pessoas que estão atualmente na margem esquerda do rio Dnieper. Na semana passada, as forças de ocupação já tinham indicado que 70 mil civis tinham sido retirados das casas localizadas a oeste, na margem direita do rio e mais perto da linha de frente. Autoridades de Nova Delhi, capital da Índia, decidiram fechar as escolas primárias por conta do alto nível de poluição do ar na região. O fechamento das escolas na capital da Índia ocorreu de maneira forçada. Vários pais e responsáveis estão preocupados com os problemas que as crianças apresentam ao voltar para casa. A região tem sido duramente afetada pelo alto nível de poluição do ar, que tem provocado transtornos e afetado a saúde de milhares de moradores. O ministro-chefe de Nova Delhi informou nesta sexta-feira que restrições de tráfego também serão considerados nos próximos dias. De acordo com o Conselho Central de Controle de Poluição, o índice de qualidade do ar na capital da Índia violou a categoria grave em todas as estações de monitoramento. De acordo com as autoridades, além das emissões das indústrias e dos transportes, as queimadas agrícolas no norte do país têm elevado o nível de poluição do ar. Um foguete chinês desgovernado assustou a Espanha na manhã desta sexta-feira. A nave, que fazia parte de uma operação da China para construir a sua própria estação espacial, perdeu o controle ao entrar na atmosfera terrestre. Tudo indicava que o módulo espacial cairia em território espanhol e isso deixou, é claro, o país em alerta. O tráfego aéreo foi interrompido em pelo menos 4 regiões do país e aeroportos de cidades turísticas como Barcelona e Ibiza ficaram fechados por horas. Para alívio de todos, o foguete se desintegrou ao entrar na atmosfera terrestre e as partes que restaram do equipamento pegaram fogo e caíram no Oceano Pacífico. O ministro de Relações Exteriores da China já havia informado que a reentrada de um foguete na atmosfera é uma prática internacional comum e que as chances de danos às atividades de aviação e ao solo seriam extremamente baixas.
O Twitter deve iniciar nesta sexta-feira um plano de redução global de seus funcionários. A empresa, recentemente adquirida pelo magnata Elon Musk, enviou um e-mail aos funcionários na véspera informando sobre o início de um difícil processo de redução da força de trabalho global. A mensagem dizia que todos os colaboradores seriam informados nesta manhã, mas não especificou quantos seriam afetados. Segundo o Washington Post, a rede social vai demitir 50% dos cerca de 7.500 trabalhadores que possui. Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares e assumiu o controle nos últimos dias, após 6 meses de idas e vindas. O também chefe da Tesla e da SpaceX imediatamente dissolveu o conselho de administração, demitiu o CEO e outros altos executivos. Também lançou projetos com objetivos a serem alcançados rapidamente. Vários engenheiros relataram que precisaram dormir em seus locais de trabalho algumas noites. Musk chamou engenheiros da Tesla na sexta-feira para supervisionar o trabalho dos funcionários do Twitter. E faltam 16 dias para a Copa do Mundo. No Esquenta Qatar de hoje, Leonardo Félix fala da edição que mais teve faltas e expulsões da história do Mundial. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você sabe qual mundial é o recordista em cartões vermelhos? Esta marca negativa cabe à Copa de 2006 na Alemanha. Foram 28 expulsões no total, superando os 22 cartões vermelhos de 98 na França. Uma partida em especial chamou a atenção sobre o alto número de advertências e faltas graves. O confronto entre Portugal e Holanda foi a mais faltosa da história das Copas. Ao todo, o árbitro aplicou 16 cartões amarelos, sendo 9 para Portugal e 7 para a Holanda, além de 2 cartões vermelhos, um para cada time. Outro ato de indisciplina marcante aconteceu na grande final entre França e Itália. O craque francês Zidane deu a famosa cabeçada no peito do zagueiro italiano Materazzi e foi expulso. É isso aí, faltam 16 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Obrigada pelas informações, Leonardo Félix. E essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. Não se esqueça, daqui a pouco tem mais informações com Kleber Werneck, a 1h50. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana para você. Até mais.